Opa, tudo excelente? Aqui é o Matheus do CNVNC e hoje eu vim falar para vocês por que é importante fazer uma viagem de cunho profissional. Uma viagem de cunho profissional é diferente de uma viagem a trabalho, porque uma viagem a trabalho você é obrigado a sair do lugar que você está, amando da sua empresa, amando do seu chefe, né? Ele fala para você que você tem que viajar e você tem que viajar. A viagem de cunho profissional é aquela que você escolhe fazer para se profissionalizar ou então para aperfeiçoar a sua capacidade profissional. E para deixar o papo mais interessante, convidei um grande amigo aqui, o professor Marcos. Se apresente, meu amigo. Ok, eu sou o professor Marcos Matoso, sou professor de Geografia e vim aqui a convite do Matheus tentar contribuir com vocês nessa discussão importante a nível profissional. Bom, e nesse vídeo a gente vai tratar a respeito de 3 porquês fundamentais de fazer uma viagem de cunho profissional e vai dar algumas dicas também de como economizar para fazer essa viagem. Porquê número 1, currículo. Em termos de currículo, professor, qual é a vantagem de se fazer uma viagem dessa? Então, temos que colocar nessa discussão em termos de currículo, Matheus, assim, por quê? Então, sempre existe uma lógica dentro de tudo aquilo que nós fazemos. Pensando em termos de currículo, hoje eu posso pensar assim, isso não vai me trazer diferença nenhuma, mas eu tenho que pensar a longo prazo, é um investimento que eu faço em termos de carreira. Então, hoje eu sou um graduando, eu sou um aluno de um determinado curso e tenho a oportunidade, via centro acadêmico, enfim, fazer uma viagem para participar de um determinado evento. Então eu tenho que levar em conta alguns itens. Primeiro, o evento local, ele é menos importante que um estadual, que é menos importante que um regional, que é menos importante que um nacional e, claro, menos importante que um internacional. Então eu tenho que fazer escolhas. Para participar de um evento a nível internacional, as exigências já vão ser muito maiores do que um estadual. Então eu tenho que elencar aonde é que eu me encaixo nesse sentido. Agora, acima disso, se eu vou para um evento para participar, que eu vá para apresentar alguma coisa. Mas eu não quero apresentar um trabalho, eu posso ir, pode ir, só que você está deixando de matar 2 coelhos numa cajadada só. Porque se você for e apresentar, você vai, além do crescimento pessoal, você está montando currículo. E aonde que isso vai chegar lá na frente? Eu vou participar, fiz a minha graduação, fiz a pós-graduação, agora eu vou pleitear uma vaga num curso de mestrado ou doutorado. Uma das exigências legais é o quê? Currículo. Quer dizer, então se você passou a tua graduação inteira, a tua pós-graduação, participando em evento, mas não apresentando o trabalho, ele vai ter muito pouca importância no sentido de você pleitear uma vaga. Então, quer dizer, é um investimento a longo prazo. Pois é. Então, para finalizar, currículo, quando você tem um evento fora da sua cidade, mais interessante é você saber desse evento e pleitear alguma apresentação de um trabalho seu, seja se esse evento for um congresso, um simpósio, até mesmo um festival, uma mostra, se você faz fotografia, música, teatro, filmes, sempre buscando apresentar, fazer parte do evento. Essa é a dica número 1 em termos de currículo. Porque número 2, networking. É sabido que quando você viaja, você conhece várias pessoas, né? E o interessante de participar de eventos especializados em determinado assunto é a filtragem de pessoas. Porque se você vai para um lugar desse, mesmo que você não apresente trabalho, mesmo que você não apresente um conteúdo teu nesse evento, você vai conhecer pessoas que estão interessadas em determinado assunto. Logo, se você vai para uma mostra de fotografia ou para um festival de teatro, você vai conhecer artistas da mesma arte que você. Assim como no meu caso, eu faço biologia, eu vou para um congresso de biologia, vou conhecer diversos outros biólogos que, no mínimo, pesquisem coisas que eu possa me sentir interessado, né? E o fundamental também no networking é que a base desse conceito de networking são pessoas que podem te ajudar em determinados projetos que você tem, né? Pessoas que podem te ajudar a chegar no seu objetivo mais facilmente. Então, deixe claro para essas pessoas também que você conhece quais são os seus objetivos, quais são a sua paixão, assim. Porque mesmo se ela não puder te ajudar no momento, ela pode lembrar de uma pessoa, eu conheço um cara e aí o seu caminho vai ficando cada vez mais curto. O que a gente tem que levar em conta com relação a network, Matheus, e é importante salientar isso,
dois itenzinhos bastante fundamentais. Primeiro, muito pouco usado hoje. Você tem um cartão de visita em papel mesmo. Sim. Se parecer uma coisa assim, isso é só coisa lá de advogados e tal. Não! Muitas pessoas que nós encontramos, naquele momento, elas não têm como registrar. Às vezes está numa conversa muito pessoal e você fala, tá meu cartão aqui, né? A pessoa guarda no bolso, numa outra oportunidade está lá teu e-mail, tá todos os seus contatos, isso é fundamental. Interessante. As pessoas se encantam com isso. É uma coisa assim que parece que é do século passado, mas ela é tão importante hoje. E que hoje, por essa pegada do mundo virtual, assim, é o que acaba marcando mesmo, né? Legal, E a outra coisa que é importante também, Matheus, é interessante a gente salientar, não basta você fazer essas amizades novas, ter esses contatos, é preciso cultivá-las ao longo do tempo. Então, eu tenho 2 amigos que eu conheci no Fala Professor em 2002, que hoje vão fazer parte do meu evento, que é o primeiro encontro digital de geografia fora de sala, que foram cultivadas ao longo desses anos. Há mais de 10 anos. Tem um grande empresário que ele diz assim, que networking, muita gente considera caça, né? Porque você vai em busca de pessoas com interesse, mas que na verdade é agricultura. Que você planta, você semeia, para em algum dia você cultivar, você colher essa parceria que você criou. E uma coisa que você falou que é fundamental é assim, eu tenho que contar a minha paixão. Eu sou apaixonado por geografia. A pessoa que me ouviu, ela falou assim, nossa, tem um conhecido meu que é mais ou menos esse perfil. Eu vou linkar vocês dois. Porque número 3, crescimento pessoal. É sabido também que além do networking, você vai conhecer um monte de gente, qualquer viagem te agrega muito e você cresce pessoalmente. Mas isso se reflete também na área profissional, né, professor? Você como professor, de que forma as suas viagens te acrescentaram? Então, como eu havia comentado, além de você fazer essa construção de uma rede de contato, de você ter um crescimento em termos de currículo, você ir a algum lugar sempre irá acrescentar alguma coisa, sempre. Lógico, o meu caso é mais específico, professor de geografia, é fundamental fazer esse tipo de passar por essa situação. Por exemplo, hoje eu vou explicar para o meu aluno sobre o bioma Pantanal. Quer dizer, eu já fui ao Pantanal, já estive, presenciei, verifiquei logo todas essas características que às vezes são apresentadas no livro didático, mas muito friamente. Quer dizer, a interação do homem pantaneiro, a biodiversidade, o cheiro, o clima. O mesmo se aplica, por exemplo, a Manaus, e sentir o que é o 40 graus de um clima quente e úmido. É muito diferente de você estar em Brasília, por exemplo, em um clima quente e seco. Então essas peculiaridades te dão o quê? Crescimento pessoal. Com certeza. E que no teu caso como docente, isso influencia diretamente na sua capacidade profissional de passar isso para os seus alunos, né? Isso é o mais evidente. Quer dizer, quando eu falo com o meu aluno, olha, um dia eu fui lá, ele já para prestar atenção. Como é que foi? Diferente, né? Com certeza. Bom, então é isso. O crescimento pessoal, ele vem de todos os quesitos e um bom profissional, ele, em essência, tem que ser uma boa pessoa, né? Sim. Quando você cresce como pessoa, não só na área de docência, você não precisa ser necessariamente professor de geografia, nesse caso, você pode, em qualquer situação, quando você presencia uma realidade que não é sua, coloca o óculos de uma outra realidade e enxerga o mundo a partir dessa perspectiva, você automaticamente vai mudar o seu ponto de vista em relação ao que você faz hoje, a forma como que você faz hoje. Então isso é muito interessante na parte de crescimento pessoal. E o importante também salientar, Matheus, que quando você se transforma numa pessoa melhor, você acaba afetando as outras pessoas para que elas sejam pessoas melhores. Sim. E isso vai criando um círculo virtuoso muito, muito importante. Certo. E uma coisa leva a outra, né? Porque quando você tem um crescimento pessoal, tende ao seu trabalho ficar melhor. E se você correr atrás, você consegue apresentar mais eventos e conhecer mais pessoas, e assim o trabalho cada vez mais conciso. Mais pessoas acabam te convidando. Exatamente. Porque
A gente falaria assim, naquele português bem claro, assim, sabe? É quando o santo bate, né? É mais ou menos isso, sabe? A pessoa tem uma empatia e ela vai lembrar de você tanto pela tua pessoa, quanto pelo teu cartãozinho de visita, quanto pelo teu trabalho apresentado, que foi um trabalho, poxa, não tinha pensado nisso. Bom, né? É assim que a vida vai fluindo. Certo. Bom, e agora, para finalizar, algumas dicas, porque isso é o mais importante também, de como economizar para fazer essa sua viagem, né? Primeiro item de sempre é informação. Sempre esteja muito bem informado e antenado, sempre em relação aos eventos que você tem interesse, tanto para fazer a aplicação do seu trabalho, né, para estar dentro dos prazos de envio, para escrever um edital, às vezes, né, que você tem que preencher alguns pré-requisitos e tal. Então, informação nesse quesito de você apresentar e levar o seu trabalho para fazer parte do congresso. E também a antecipação no quesito inscrição, porque muitas vezes os congressos têm vagas limitadas, às vezes, e é importante nessa questão de vagas. Eu já participei de vários eventos que constam assim: de tal dia a tal dia, o preço da inscrição é tanto. Exatamente. Passado disso, vai mudando. Então, quer dizer, quero reduzir meu custo, então faço na primeira opção. Com certeza. E ter esse evento, pelo menos um evento desse, como meta anual. Às vezes você realmente não tem dinheiro e você quer, por exemplo, eu no meu caso, fazer parte do Simpósio Nacional de Zoologia, porque eu sou biólogo, né, eu gosto muito dessa área. Então, estabelece como meta, pelo menos, aí dar esse congresso, né? E se você quer realmente isso, você já sabe que o congresso vai acontecer e onde ele vai acontecer. Com isso também, com as informações e antecedência, você consegue se planejar em relação às suas passagens, e quando você compra com antecedência, isso barateia. Hospedagem, você consegue hospedagem na cidade que você vai, ou então consegue até pesquisar hotéis mais baratos, se for o caso. E, inclusive, com a antecipação, você consegue preparar material e viajar, às vezes, por conta da sua universidade, que é muito interessante. Sim. Às vezes, com o apoio do centro acadêmico ou até mesmo da coordenadoria de curso. Se você tem um trabalho aprovado para um congresso que é muito grande ou que é de renome nacional ou internacional, muitas universidades acabam financiando a sua ida para esse congresso para a apresentação desse trabalho, porque é uma via de mão dupla, né? Teu nome cresce e o nome da instituição cresce com você. Que é um conjunto. E ainda vou provocar um pouquinho mais. É muito comum acontecer um evento numa cidade que é vizinha. Exatamente. Próximo. Então, junta um grupo e vai pedalando. Faz uma antecipação, uma viagem, vai conhecendo os lugares, pedalando, por que não? Com certeza, né? Fica a dica aí, se a viagem for, se a cidade ou o evento for próximo da tua cidade, cidade vizinha, região metropolitana, vai de bike. Vai de bike. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido o porquê que é tão importante fazer uma viagem de cunho profissional, não só utilizar isso como uma maneira de lazer, né? Que vai agregar com certeza, mas ter essa ideia de que toda viagem pode te proporcionar um crescimento pessoal, profissional, como sociedade, como indivíduo, de todas as formas. No conjunto da obra. Exatamente. É isso aí, valeu e até a próxima. Até a próxima.